O que eu acho interessante na animação é que você pode falar dos temas mais nevrálgicos, mais difíceis. É um tema que você pode falar, estou tentando ter palavras bonitas, sobre coisas, sobre morte, de uma forma muito poética e que toca muito, né? Noto muito filmes sobre manifestações, né? Clássico na América Latina como um todo sobre ditaduras. É uma igualdade de temas. Também entendo alguns filmes, principalmente o teu é Brasil e Espanha, né? Eu acho que é França, Brasil. Sem se estender muito, assim, queria se a gente consegue falar dos temas, os que tocam, quais temas te tocam, né? Por que dessa escolha, já que é o teu filme? A gente trabalha no filme dos colegas, a gente trabalha em filmes encomendados como trabalho, mas quando é a tua expressão, o que te toca, né? Quando é de livre expressão, qual é a tua escolha e o porquê? Se há uma diferença entre o tema masculino e feminino, não acho que é eles e nós, não é necessário uma divisão, mas eu noto uma divisão na questão de ser temas mais sensíveis, temas mais de alma. No geral, os temas masculinos ficam mais em questões sociais como um todo. Eu acho que as mulheres se prestam a falar de questões bem mais delicadas, mais profundas. O filme toca numa questão de amizade e morte complexa, assim, né? O teu filme bem propriamente feminino, sem ser entediante para um homem, né? Não é um filme que só comunica às mulheres. O La Pierra, o Corpo de la Sombra, bem feminino, mas também que comunica com uma audiência, o que é legal da animação, né? Não faz um filme apenas com o público, tá tudo bem também se querer comunicar apenas com uma audiência. Mas então, queria assim, se a gente consegue falar dos temas principais que nos tocam, já que são os nossos filmes autorais, né? Da onde desperta essa vontade? Bueno, pasa que sí que los temas que son masculinos generalmente son más unisex, por así decirlo. O sea, nosotros consumimos mucho contenido masculino y nadie nos pregunta si es muy masculino o muy femenino, simplemente es unisex. Pero cuando empezamos a crear temas femeninos, sí son temas femeninos y se separan. Y me ha pasado que me han preguntado, ¿por qué tienes solo protagonistas mujeres? Estás separando a los hombres. Es como, toda mi vida he visto protagonistas masculinos y yo nunca me hice esa pregunta de, ¿me están separando? Simplemente me parecía que también podía ser representada por un protagonista masculino. También yo tenía empatía por él y su tema también me interesaba. Entonces me pregunto, ¿por qué estoy excluyendo a los hombres cuando tengo un tema femenino? Y justamente ahora estoy desarrollando un documental en stop motion. El tema es muy femenino y me he estado preguntando todo el tiempo, ¿cómo incluyo a los hombres? Y eso también es muy de mujer, queremos incluirlos igual, cuando a los hombres no les interesa de repente tanto incluirlos. Y este documental es sobre violencia obstétrica, es muy femenino y aún así me estoy preguntando, ¿cómo los incluyo? ¿Cómo esto puede empezar a importarle también a ellos? Y creo que es un tema muy importante y ojalá como que también ellos vayan, y estoy agradecida también de ver muchas caras masculinas acá por lo mismo. También nos agradece y también agradezco este espacio porque justo ayer estábamos con Rosana Urbes, que es una animadora brasilera muy conocida acá, y ella estaba muy contenta porque yo estaba tan sola y ahora veo tantas mujeres realizadoras y esta conversación y estoy rodeada y estaba muy feliz. Esa alegría se traspasó. Así que fue como muy lindo también el día que estuvimos ayer con ella y nos mostró su estudio. Y ella también habla temas muy femeninos y creo que los pudo hacer más universales también. Acho que no meu caso, assim, no caso do Carne, né, do meu próximo filme, eu trabalho geralmente com aquilo que são minhas inquietações no momento. Assim.
no Carne foi um momento de engajamento em relação ao feminismo, né? Que para mim aconteceu mais em torno de 2016, quando teve aquele boom das hashtags Meu Primeiro Assédio, né? O Me Too. Isso me atravessou muito e eu sinto que essas temáticas começaram a fazer mais parte do meu dia a dia, né? Comecei a ler mais mulheres e eu mergulhei completamente naquilo e era uma grande inquietação, então eu precisava fazer alguma coisa, né? E aí surgiu a ideia do Carne. Em conversas com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe e minha tia, surgiu daquele universo, né? E se expandiu para outras mulheres com histórias diversas, né? Mas agora no meu próximo filme eu vou para outro tema que me inquieta muito, que é em relação à minha educação religiosa, né? Eu estudei no Colégio Católico por 11 anos e isso teve muitas consequências. E até hoje é um tema que me inquieta, né? Hoje eu não sou religiosa, mas eu tinha pavor de Jesus Cristo quando eu era criança. E aí eu pretendo trabalhar com animação, com humor, né? Um pouco de terror, né? Em relação a essas questões. Eu acho que também atravessam, enfim, independente do gênero, né? Eu acho que atravessam outras pessoas. Mas é claro que nós temos aí uma trindade masculina, né? Uma figura central masculina também na religião, né? na católica. Então, eu sinto que, claro que o fato de eu ser mulher está muito presente naquilo que eu faço, nessas inquietações, né? Acho difícil separar, mas acho que essas experiências pessoais são aquilo que me guia mesmo. Em geral, se diz no roteiro que a gente está sempre contando as nossas histórias, né? O que eu sinto é que o feminino se apropria mais de contar as suas histórias, né? Eu fico muito tocada com Guaxume, assim, muito com vontade de escrever, mas ela faleceu do que ao mesmo tempo sem coragem de perguntar, porque você escolhe o que você quer expor, como você quer expor, e a gente vai se guiando e de início falar é ficção, bonequinhos. De cara, quando vê bonecos, a gente vai para isso. Não é. Então, assim, o trabalho de todas que eu conheço, eu vejo que a mulher se permite mais a se entregar e se autoconhecer mesmo, se jogar lá dentro e depois joga aquilo lá fora. E outra coisa que eu noto, e eu li nos créditos do filme de todas vocês, a massiva quantidade de pessoas, de mulheres trabalhando. Então, esse cuidado é proposital? Também, se vocês puderem já juntar isso na resposta. Então, eu acho que, em geral, a mulher ela consegue se mostrar um pouco mais, assim, porque o homem também fala, eu acho. Ele fala sobre as suas próprias questões, mas muito através do outro, então coloca outros personagens. Então, a mulher, eu acho que a gente tem mais essa coisa, não, então eu vou falar do que eu vivi e de se mostrar mais, eu acho que a gente tem mais. Também acho que faltou muito essa narrativa feminina mesmo, então a gente sente muita falta, então eu acho que tem uma necessidade. No meu caso, eu realmente faço cinema com as minhas questões internas, então eu sou motivada primeiramente pelas minhas questões, o que me move. Então, por exemplo, no caso de Guaxuma foi o luto, então eu fui viver o luto através dessa obra, né? Fui fazer ali todo esse desabafo para conseguir passar por esse luto, assim. E também o que me move ao redor, o que eu vejo e as questões que me inquietam socialmente. Então, é uma mistura, essas duas misturas que me fazem fazer cinema, porque eu também não posso fazer sem olhar, né? Eu vivo numa sociedade, com todas essas questões. Então, eu estava até pensando outro dia sobre isso, e eu fiquei pensando que as mulheres, principalmente no começo, também fazem filmes mais autobiográficos. E os homens, eu não sei, eu posso estar errada, tá? Mas eu fiquei viajando nisso. E os homens fazem mais no final da vida deles, assim, sabe? Aí saindo um pouco da animação, por exemplo, Almodóvar, sei lá, o próprio Bergman, tipo, não é no começo, né? E as mulheres, elas começam muito falando de... Depois elas talvez
quando vão resolvendo algumas questões ali, já vai abrindo para... Não sei, mas eu fiquei me questionando isso, assim. Também não sei. Eu não fiz uma pesquisa mesmo, né? Mas eu comecei a pensar sobre isso. Só comentar assim, eu acho que a vulnerabilidade, né, ela é proibida assim, né, para o homem, né, e acho que para a mulher existe um caminho mais permitido mesmo, né. Acho que nem é uma questão de estar mais bem resolvido, né. Acho que é o contrário. Eu acho que se permitir ser vulnerável, eu acho que é estar bem resolvido. Assim. Talvez os homens estejam mais bem resolvidos quando eles estão mais velhos. E a gente Sim, já começa a resolver essas questões antes. Se expor, assim. Por exemplo, o Guaxuma, ele é narrado, não ia ser narrado por mim, e aí eu tenho uma atriz para narrar, enfim, fiz todo o trabalho, e depois o filme se distanciou muito de mim ali. E aí, enfim, mostrei para algumas pessoas e disse, não, vou voltar ao que é, enfim, vou fazer a narração, mas é isso, assim, não consigo. E eu acho que a experimentação visual também que você estava falando ali no começo, né, dessa coisa da animação ter essa... É um mundo que a gente pode falar de sentimentos. Muitas coisas são muito abstratas, o que a gente sente, né? De uma forma. Então, a animação, ela realmente consegue trazer coisas que nenhum outro tipo de cinema consegue, porque a gente consegue ir muito longe nesses sentimentos mais abstratos, eu acho. E o meu trabalho é muito movido a isso também, à técnica mais experimental. Então, por exemplo, eu fiz a direção de animação de um filme que está aqui no Fórum esse ano também, que é a Menina Pot, que é todo de animação em vidro. E a gente sente a textura e tudo isso me move muito, porque eu não sei, eu consigo chegar em um outro lugar, assim. Enfim, são coisas que me complementam, essa experimentação e essas motivações pessoais também. E aí depois a gente pode falar sobre as equipes e tal, senão acho que vou me alongar aqui. Sí, yo creo que efectivamente hay una división entre los temas de los que hablan hombres y mujeres. Sin embargo, creo también que dentro, o más bien a partir de esa división, muchos de los temas se comparten también. Y más bien lo que los hace singulares es la visión pues que trae. De por sí el autor no quisiera como ahondar o sí, como seguir ayudando a que se abra más la brecha, sino más bien un poco lo que mencionaba Camila, pensar en que en algún momento los hombres también puedan hablar de vulnerabilidad, así que nosotras también podamos salir del cuarto propio y hablar del afuera y del mundo de una forma quizás más amplia, cosa que está sucediendo y que también pues, a partir de estos espacios se va fomentando. Yo personalmente también creo que dentro de mi interés en la animación está la posibilidad de entender el mundo y sobre todo la animación cuadro a cuadro y la animación análoga, de entender el mundo de manera también plástica y matérica, que es algo que es muy particular de este tipo de animación y que atraviesa el cuerpo de las personas que dedican su vida a hacer este tipo de obra, porque también la animación experimental y análoga habita un punto de tensión muy interesante entre el cine y las artes visuales. Estás pensando en tiempo, en movimiento, pero también estás pensando en material, en plástica, y eso a la vez te atraviesa el cuerpo y como mujer propicia una serie de preguntas que son muy particulares y creo que desde ahí también aparece un lenguaje propio y que se va informando también de esas preguntas tan singulares pues sobre el mundo, sobre el propio cuerpo, la propia vulnerabilidad. Entonces creo que también pues esa particularidad es lo que enriquece ese lenguaje que también es distintivo. Prendieron el aire, haciendo frío. Podemos desligar o ar de produção? Hizo mucho frío de repente. Sí, yo estoy de acuerdo que hay creo que hay experiencias que atraviesan
pues nos atraviesan a todos. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho pensar, y en Colombia lo estamos pensando mucho y lo veo mucho en la animación experimental, y es que directoras y directores, pues nosotros pensamos mucho en la palabra de lo poroso, que es como todo lo que sale inconscientemente en la animación análoga, clásica, la que pues, utilizan la materia que no está alejada de lo digital. Hay algo que se mezcla por los poros, que sale inconscientemente por los poros del autor mismo, sea mujer o sea hombre. Creo que cuando la experiencia se vive completamente, hay algo que el autor deja, la autora deja en la plasticidad que sale, y no es consciente, no está en el guión, no se ha dibujado o se ha planeado previamente, pero atraviesa eso. Yo veo muchas coincidencias en películas de directoras mujeres, animaciones de directoras mujeres, en donde es una sensibilidad y una capacidad que reconozco, en la que me reconozco, y que es distinta, porque es otra experiencia la que tenemos las mujeres con el mundo, y la que tenemos entre nosotras mismas con demasiados pues, temas y solamente nuestra propia existencia. Son muy distintas. Sí hay unas coincidencias que yo reconozco viendo el cine de animación, de las mujeres que admiro, de directores también que admiro. Hay unas cosas que reconozco, pero creo que esta porosidad y esto que se permea a través de la materialidad es lo que lo hace muy rico. Y ahora hablando de creo que también hay un sentido que yo también reconozco y me interesa seguir trabajando, y es precisamente como la comunidad de mujeres animadoras que se construye en muchas partes, o sea, gracias a este panel también, y así en Colombia también sucede mucho, y es muy interesante porque es simplemente reconocer las capacidades de muchas colegas artistas en Colombia y empezar a crear desde ahí. Como que a veces es muy inconsciente, solamente estamos haciendo, pues, no sé, pruebas para animar en una película o conformando el equipo, y pues abrimos pruebas para todo el mundo, y simplemente muy inconscientemente hay un nivel de talento y una capacidad que se comparte y se ve que nos hace pues, desear que hagan parte del equipo. Y afortunadamente, y me parece algo muy, muy grato de ver que en Colombia está sucediendo, y lo mismo digo en otros países de Latinoamérica también y del mundo, es que eso igual está sucediendo, como es un talento y son unas capacidades que muchas mujeres tienen, por eso tiene todo el sentido que haga parte de los proyectos. Obrigada. Já falou pouco sobre equipe, a gente podia voltar, ao contrário, para a questão agora, porque equipe e também mercado, hoje eu comecei na animação tradicional, hoje eu sou uma executiva criativa, e aí quando eu vou fomentar e ir atrás de verba mesmo para produzir os projetos, por isso que eu até te perguntei ali na entrada, né? Eu parto do princípio que aqui no Brasil a gente não tem um fomento que dê dinheiro suficiente e tempo para que a gente faça filme. É sempre necessário que a gente busque coproduções, né? O teu coletivo, por exemplo, ele é todo patrocinado pelo teu próprio país? É preciso buscar também copatrocínios? No entiendo tanto. Entiendo poquitas cosas. Fundos financeiros. ¿Cómo está patrocinado? Sí. No está patrocinado. No tenemos fondos. Es un colectivo autogestionado con Carla Melo, la directora de La Perra, y Diego Cortés, que también es un animador, pues compañero y colega nuestro, que nos conocimos en la universidad. En Colombia sucede algo, y es que tenemos como referente a Cecilia Traslaviña. Ella es una animadora muy reconocida en Colombia, y ella como que sentó mucho las bases y
funciona como un referente nuestro de, pues, como de trabajo e inspiración total para nosotros, como crear un poco, como nosotros lo reconocemos mucho como una escuela de animación que nos permeó a nosotros, porque ella fue nuestra maestra también y como que ahí encontramos unas coincidencias y nos conocimos trabajando en proyectos juntos hace unos años y desde entonces dijimos, ellos ya tenían, Cecilia hace parte de otro colectivo en Colombia que se llama Moebius Animación, también autogestionado, no hay apoyo, no hay dinero en Colombia que lo patrocine, pero simplemente ellos son educadores, son maestros todos, entonces se encargaron de generar plataformas muy educativas, tienen una página web, hacen charlas, han hecho curadurías como a lo largo de los años para que se diera a conocer, pero cada uno empezó a trabajar en sus cosas y pues esto es un trabajo, igual o sea, querer que se siga fomentando la animación implica tiempo y trabajo y esfuerzo y pues cada uno pues es maestro, pues ya tiene su vida y nosotros vimos la oportunidad de retomarlo. Nosotros tenemos la misma edad, somos contemporáneos, entonces lo vimos como una nueva generación o la nueva ola de la nueva ola pues sí, como de ver la animación de esto que ellos, pues nuestros maestros ya habían puesto las bases muy claras. Nosotros realmente con los intereses compartidos y de trabajar juntos en otros proyectos de animación, nos la pasamos aplicando a fondos nacionales o distritales que son muy poquitos. Nosotros este año tuvimos una muestra que se llama de porosa animación, se llama Cuerpo de un tercer mundo, que era sobre animación experimental o más bien el límite entre lo que se entiende como animación y que como se separa del cine, dicen como cine y animación. Entonces un poco la apuesta curatorial era hablar de esa diferencia que realmente no existe. La animación es cine y la animación es todo. Y la curaduría era sobre estas películas pues, latinoamericanas en donde para nosotros ese límite era muy invisible. Eso lo pudimos patrocinar con una beca, muy poquito dinero. Pudimos pagar un dinero muy simbólico a los realizadores por el fee de proyección, pero muy poquito, y aún así nos hizo falta dinero que tuvimos que poner nosotros mismos. Entonces, todo es muy gestionado, hacemos talleres, pero no son rentables. Entonces, tenemos como el interés, buscamos alianzas para simplemente mostrar la animación, pero pues es muy difícil, no está patrocinado, muy poquito. Yes. Sobre de fondos. Ok, bueno, en Colombia la mayoría de patrocinios son estatales y obedecen a una lógica anual por competencia. Como decía Andrea, no solo es el tema del dinero que se destina a los proyectos, sino que además en el caso de la animación contamos con un periodo de tiempo muy corto y sucede muy seguido que pareciera que en las instituciones todavía no entienden que las lógicas de producción de la animación son distintas y que lo que a una película de live action o un documental le puede tomar unos meses, a nosotros nos puede tomar el doble o el triple o incluso años. Y eso implica entrar, y lo digo desde la producción, en unas dinámicas muy desgastantes de empezar a pedir prórrogas a los contratos, de empezar a quedarse cada vez más sin dinero, de intentar, por ejemplo, si tú ya ganaste un fondo, no puedes volver a aplicar a ese fondo hasta que cierres el contrato. Y eso te deja bloqueado porque si se te está acabando el dinero y se te está acabando el tiempo, igual tienes que conseguir desde otro lugar, que sigue siendo complejo, más dinero para terminar el proyecto. Existen mercados audiovisuales, siento que puntualmente en animación
hasta ahora están surgiendo y, por ejemplo, lograr alianzas, no sé, con privados o otro tipo otro tipo de dinero que no sea solamente estatal es complejo también porque, esto ya es una lectura mía, pero me da la impresión de que en los privados existe la visión de que la animación es solamente o institucional, educativa o infantil. Entonces todos los demás proyectos que no entran en esas categorías quedamos en el limbo un poco y resultamos pues dependiendo del Estado para poder financiar. É igual. Sim, eu acho que aqui a gente passa pela questão, assim, a gente não tem, nos editais não tem uma coisa muito específica, né, assim, sempre os prazos são pequenos, enfim, tudo isso. Isso é muito limitado de dinheiro, isso me fez em 2000 e nem sei quando foi que eu fui atrás do dinheiro da coprodução com a França, mas me fez ir atrás para poder juntar mais dinheiro e poder fazer um filme que eu queria fazer. Então, realmente é uma questão, assim. E eu acho que a gente que trabalha com esse tipo de animação que a gente faz, a gente vive meio nesse limbo mesmo, assim. Que é um não lugar, assim, porque é um lugar que a gente também trabalha com experimentos visuais, o grafismo, que tem a linguagem do cinema, mas não tem, então, mas você, né, enfim, pode ter e pode não ter, né, existem vários tipos de cinema de animação independente, e a gente não tem pessoas, até dentro dos editais, capacitadas para avaliarem isso, né, então, a gente fica muito, as pessoas que não trabalham com animação, tem muitas que têm uma visão legal, mas muitas têm uma visão muito tradicional também da animação. Então, como que você vai defender um projeto de uma animação mais experimental, assim, né? E aí você foge de todos os padrões que estão ali pedindo naquele edital. Então, eu acho que a gente precisa se juntar mesmo para criar esse espaço também para debater, para que a gente consiga criar essas pautas, unir, para a gente conseguir ir atrás mesmo. Eu sei que muitas pessoas já fizeram isso lá atrás aqui no Brasil, mas a gente teve todo esse desmonte e também nos tentou muito. Tinha o Anima TV, que também era muito focado, né, em série né, para criança, principalmente. Então, quando a gente fala do mercado de animação, é muito para esse lugar da série do streaming, do longa comercial. Então, a gente fica num não lugar, assim. Realmente, eu acho que a gente precisa se juntar, aproveitar esses espaços, esse espaço que o Fora está oferecendo, para a gente poder, né, realmente avançar um pouco mais nesse... O autoral e o curta, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com pessoas de canais, tal, assim, eu sempre repito a pergunta, você vê, pessoalmente perguntando ali a opinião daquela pessoa mesmo, né? Nem uma super análise, um espaço comercial, realmente, financeiro, eu te pago para fazer, depois eu vou ganhar dinheiro vendendo o teu filme, você vê espaço para distribuição, né, comercial mesmo, de curta? Querendo ou não, assim, o que eu tenho ouvido de uns 3 anos para cá, assim, todo mundo diz não, muito difícil. Querendo ou não, quem está lá no topo ainda são homens velhos, e eu até entendo também um certo medo de colocar muito dinheiro numa coisa que o dinheiro não é teu, ele não está tirando do bolso dele, o dinheiro, sei lá, um player, um grande grupo, né? Então, antes de chegar lá em cima e ficar um pouco tradicional nas decisões, vamos dizer assim, mas seria o caminho do streaming mesmo, né? Claro que eu vou consumir um curta de 20 minutos, as pessoas maratonam hoje, então o curta acaba aqui não sendo mais nada. Mas quando a gente junta uma mostra latina, mulheres, sei lá, e consegue de fato colocar 1h30, 2 de uma programação com vários curtas, é o único caminho que todas as pessoas me respondem que talvez um streaming pagaria e você ganharia em cima depois das exibições. E aí nem vou entrar na questão de regulamentação de VOD, seria outra mesa, mas sim, é possível, né? É possível, temos criativos na parte comercial, e ideias existem muitas, mas enquanto ainda só tivermos pessoas velhas ainda que tomam as decisões, eles vão pelo caminho muito mais simples. Como é que eu defendo que o teu filme de live action você vai fazer entre o teu pensamento até a última coisa, o teu delivery, você fez em 3 anos? O teu em 3 anos, você está no teu guião, está pensando, está experimentando a tua técnica.
vai ficar processo cansativo de ficar pedindo para postergar, para aumentar, preciso de mais tempo. E às vezes a gente nem está pedindo mais dinheiro, eu só quero, me deixa entregar daqui a 12 meses, porque eu ainda estou no meio do processo para fazer o filme que eu quero fazer, né? Já que ele é tão pessoal, como a gente está dizendo, ele é tão introdutivo, ele é tão dentro de todos nós. E se conseguir fazer vocês duas um pouco mais sucintas, já me avisaram que a gente está com o tempo esgotando. Ah, tá bom. A gente tem tempo para conversar ainda e depois queria saber se alguém... Tá. Se puder, Karina, então, falar um pouquinho da questão da busca do patrocínio externo, assim, de ir lá para fora, como é que foi pegar dinheiro não só brasileiro? Eu acho que o curta, né, é o formato de excelência da animação brasileira, assim. Eu acho que tem essa questão eu me lembro a gente teve uma conversa sobre animação no CineOP e a Nádia Mangolini estava lá e fez um comentário muito bom. Ela falou que a gente tenta reproduzir um modelo norte-americano, né, em relação à produção de séries e longas aqui, mas a verdade é que a gente tem orçamentos muito mais baixos, uma distribuição que não funciona muito bem, e as produções são precárias, os profissionais da animação são muito mal pagos, e o curta, que é um formato que poderia ser possível, né, ele não é valorizado. Então, tem uma competição enorme quando tem um edital. As pessoas que avaliam, como a Nara falou, muitas vezes não são capacitadas para animação, o que é muito triste. E nada garante que, se você fez um filme de sucesso, o seu próximo projeto vai também. Eu digo isso até porque o Carne foi um filme que conquistou muito espaço, mas eu demorei anos agora para conseguir um apoio para o meu próximo curta. E eu concordo que é uma temática polêmica, não é muito fácil, mas eu acho que tem esse distanciamento de entender qual a técnica, exigir um desenvolvimento visual, né? Não só roteiro, mas pedem storyboard, concept art, antes, que isso é um trabalho que é precarizado das pessoas da animação. Então, se você não é uma empresa maior, que pode, enfim, fazer com que aquelas pessoas ali façam de graça para você, né, você vai ter que doar um tempo também, é muito precário. Então, às vezes, as empresas maiores ganham, né, aquelas maiores, eu digo médias, acho que a gente não tem grandes empresas de animação, mas elas ganham os editais e os independentes, mais independentes mesmo, que não tem nenhum lugar, né, uma estrutura, não conseguem. E essas empresas, elas trabalham de forma precária. Eu digo isso porque eu trabalhei nelas. É muito precário. Eu não tenho mais vontade de trabalhar dessa forma. E eu acho que o curta tem potencial, sim, né? Comercial também, né? Por exemplo, e eu fui aprendendo também um pouco. O Carne, a gente trabalhou de forma muito precária, com um orçamento de R$80 mil. A gente fez uma coprodução com a Espanha, que fez a distribuição, fez a parte do som, foi muito essencial para a gente, né? Mas foi isso. A equipe brasileira não recebeu esse dinheiro, né? A gente fez com o edital da Especine, que foi essencial para a gente, mas assim, muito pouco dinheiro. E o filme ele teve lucro, né? A gente arrecadou com prêmios o valor do edital e mais. Então, peraí, é possível. Uma carreira de festival. Assim, com festivais e com vendas também do curta, é possível. Então, não é uma questão de não, o curta não vai dar dinheiro. Não existe essa não se arrisca mesmo, não se arrisca. E a animação, no curta é o lugar de se arriscar, né? De construir coisas novas.
Creo que lo que han conversado atraviesa Latinoamérica en general. Creo que también nosotros sufrimos lo mismo. Es muy precario también todo. Dependemos mucho de los patrocinios del Estado también. Y también somos un país muy chiquito en Chile. En realidad somos, en comparación a Brasil y a Colombia, somos una población más chica, entonces también tenemos menos audiencia. Entonces incluso lo comercial para la crianza, incluso eso necesita fondos del Estado, y entonces la animación, incluso la comercial, que podría decirse, depende de los fondos del Estado. Así que mucho hacemos servicios internacionales por lo mismo, y si queremos hacer contenido más autoral también, bueno, dependemos de estos fondos, y es muy precario a la vez, como todos los países de Latinoamérica, y por eso es tan importante la coproducción y estas instancias, porque sin la coproducción no es posible, y pasa que de repente nos atraviesan cosas políticas que uno mira hacia el lado y decimos, oh, Brasil está muy bien, tiene muchos fondos, y de repente, por cosas políticas, ya no. Y yo decía, se cayó Brasil. Ya, entonces vayamos con los argentinos. Argentinos tenían muchos fondos y después también, ahora se cayeron los argentinos. Así que movámonos para coproducir con Colombia. Y hablé con unos amigos brasileños que empezaron a coproducir con un largometraje con Colombia. Y dijeron, no podemos porque se cayeron los fondos en Brasil. Pero uno se demora tanto haciendo un largometraje de animación que ellos esperaron estos 4 años y volvieron los fondos, y fue como, volvieron. Entonces pudieron hacer la postproducción de ese largometraje porque se demoró 4 años en realizarse. Así que uno también va surfeando las cosas políticas, además, porque estamos tratando de coproducir porque los fondos estatales no son suficientes. Y en el caso de la animación en Chile, creo que marcó mucho que tuvimos como que la primera, y está muy comercial en realidad, pero el primer Oscar que tuvo Chile fue un cortometraje de animación, y eso lo cambió todo. O sea, antes estábamos mezclados con la captura real y con el mismo dinero y con las mismas lógicas de tiempos que hacía imposible hacer una animación de calidad. Entonces, algo de que nos dio los gringos hizo que cambiara el panorama en Chile y que separaran los fondos, y ahora tenemos cortometrajes de animación y largometraje de animación, pero es un poco igual el mismo dinero de captura real, entonces se premian menos proyectos porque son más caros, pero los procesos por lo menos son un poco más largos, nos permiten que sean más largos y más caros. Y a la vez también los separaron por etapas: preproducción, después tienes que volver a postular para hacer producción, y después tienes que volver a postular para hacer postproducción, lo que lo hace una incertidumbre, no sé, como que necesitamos mucha terapia para esa ansiedad de saber si vas a terminar la película o no, porque ahora está pasando que los largometrajes tienen este mismo sistema de, tienes una preproducción, producción. Hay muchos largometrajes que están así, llevamos 8 años con esto, y están en preproducción y no se ganan producción, sino que premian otros largometrajes en preproducción, entonces no avanzan. Entonces estamos súper estancados con los largometrajes porque están todos en la misma etapa y siguen premiando a los en la misma etapa, y son tan caros que es imposible avanzar si no ganas la siguiente etapa. Y que creo que tenemos que estar constantemente hablando con el ministerio para que entiendan cómo funciona la animación en ese sentido. Y algo que sí ha ocurrido estos 2 últimos años, viéndolo un poco al tema de mujeres, es que sí se reserva un cupo de mujeres. Y eso también fue algo que movieron más las de captura real. Creo que son más movidas, las de animación son un poco más tímidas. Y lograron este cupo para directoras mujeres. Pero también pasa que hay que reconocer a las técnicas, de repente que, aunque en animación experimental generalmente uno hace de todo, pero sí es bueno reconocer también que las mujeres de animación más técnicas también sean reconocidas. Las storyboardistas, las animadoras, como que tienen la misma importancia que una directora, y también a través de esas herramientas también como la porosidad que hablaban ustedes,
van contando sus mismas historias. Entonces, tenemos esta gran oportunidad de, por lo menos tenemos un cupo asegurado para las mujeres, y yo he visto el cambio. Antes no postulaba ninguna mujer al cortometraje, al largometraje, muy pocas de dirección, y ahora se ha llenado. Algo pasa que no somos tan seguras de nosotras mismas, porque sí, yo sé que hay muchas animadoras, lo veo donde hago clases, la mayoría son mujeres, pero los que postulan siempre son hombres, y gracias a este fondo, por lo menos he visto más nombres de mujeres postulando, y tristemente igual les dan menos puntaje a veces que los hombres, pero igual está el cupo asegurado, así que pero hacen diferencia, así que es una oportunidad que de repente no la habíamos tenido antes, y sí hace diferencia. Quizás por un tiempo está bien que esté. Só gostaria de fazer um adendo, né, em relação a isso. Acho que aqui a gente também tem alguns editais com pontuações, né, afirmativas, que acho essencial. O Carne, por exemplo, veio de um edital assim, foi o primeiro edital da SPCine com essa característica. E também acho muito importante que as equipes pensem conscientemente, né, a formação da sua equipe, da equipe, quem são as pessoas que vão trabalhar. Porque eu acho que se você for procurar por profissionais já estabelecidos no mercado, que tem um portfólio maior, você vai contratar homens brancos que têm oportunidades. E mesmo quando você faz enfim, existem muitas outras pessoas no mercado fazendo trabalhos lindos, maravilhosos, mas com muita pouca oportunidade e com um portfólio muito reduzido. Mas tem que ser uma consciência de equipe, né? De formar, de compor mesmo, porque não é fácil. Eu acho que é muito comum cair, né, nessa armadilha e contratar. Um exemplo bom, desculpa, só para complementar, a Menina e o Pote, que a gente fez, foi uma animadora. A gente começou o processo em 2018, terminamos agora, em Cannes, na Semana da Crítica, foi assim, a gente tentando ir atrás de fundo, sem conseguir, porque é uma animação mais experimental. Foi assim, um sufoco. E a Tati, ela, que é animadora, ela não animava, ela fazia ilustrações, fazia coisas assim, e a gente fez um processo de formação com ela, desde o começo. Então, a gente chamou algumas pessoas, o próprio Diego Aqua foi para lá, a gente fez imersões, eu fiz a direção de animação, então eu fui acompanhando, e ela, assim, hoje em dia, é uma animadora incrível. Então é isso, tem que também ter isso, né? Tipo, vamos investir, vamos apostar em outras pessoas. Mas foi um processo muito lindo, assim. Eu até queria comentar, eu não sei se você lembra, Camila, mas a gente fez um workshop de animação uns anos atrás, com o português, que você fez com a gente, você lembra? Foi muito legal. E depois desse workshop, assim, um tempo depois você fez o Carne, então a gente ficou muito feliz, assim, de ver esse processo que envolveu a gente de alguma forma e que desembocou no filme tão bonito. Eu queria, então, abrir para perguntas, quem tem dúvidas, comentários para fazer. Levantar a mão, tá? Bom dia, gente. Eu queria ouvir um pouco mais do lado criativo, como é a relação que vocês costumam ter com as equipes, já que são filmes que têm temas tão pessoais, assim, né? E isso passa para o resultado final. Como é o trabalho de direção, de não deixar isso se perder, ao relacionar com todas as etapas, enfim, o pessoal que está animando, o pessoal que faz depois o som, trilha, como vocês conseguem manter esse controle criativo, assim, e como vocês vão lidar com as equipes. Obrigado. Posso falar rapidinho? Eu acho que... Eu acho que é processo de direção mesmo, né? Assim, no meu caso, do Guaxuma, por exemplo, eu vou falar do Guaxuma porque desse lado
faz bastante tempo, então eu lembro pouco, assim, mas o Fábio Amage, animador do Destilado, está aqui, sentado ali. Eu estava aprendendo, enfim, foi muito massa, porque o Fábio me ensinou muita coisa também. E o Guaxuma, tinham várias animadoras e fui para Paris, então, assim, por exemplo, ficava dentro do estúdio e as pessoas animavam, aí eu ia, assim, de 2 em 2 segundos, mais ou menos, eu ia entendendo como que estava a animação, então eu ia vendo, porque era um processo de animação em areia muito lento. Então eu ia conseguindo acompanhar e entendendo se estava tudo dentro do que eu tinha pensado, também as pessoas sugeriam. Então é um diálogo muito interessante, assim. Você tem que entender o que cada pessoa que está ali vai trazer. Então, que cada profissional tem uma experiência diferente. Então, cada pessoa vai trazer uma experiência, né? Então você não pode cortar isso. Então ela tem uma habilidade que você vai incorporar no filme. Isso para a direção é muito importante, tem que estar atento a cada qualidade para não cortar exatamente, tentar trazer para o filme, sabe? Eu acho que esse é um processo muito interessante, sem tirar, obviamente, a sua autoria e tal. Então é um diálogo constante, então você vai e volta, às vezes você não pensou uma coisa e a pessoa sugere também que você absorve. Então, e tá sempre dentro do processo, perto, acompanhando. Eu acho que é isso, assim. Se alguém quiser complementar. Vamos para outra pergunta, melhor? Mas para dar mais... Olá, a minha pergunta é sobre plataformas. Eu sei um pouco de dados da Crunchyroll, que é uma plataforma mais conhecida, que o Brasil, por exemplo, é o terceiro país depois do Japão, né, dos Estados Unidos e França, e em questão de assistir. O Brasil tem cultura de assistir anime, animação, enfim. Se vocês não conseguem negociar com plataformas lançamentos para animações independentes como a de vocês, existe essa conversa, talvez com outras plataformas, ou com plataformas que só passem, que são específicas para animação, e há esse diálogo? Eu vou... Quem que gostaria de responder? O Crunchyroll, para as meninas aqui entenderem, ele é uma plataforma de streaming para anime, basicamente, eu acho, né? De animes exclusivamente. A gente tem aqui no Brasil Porta Curtas. O que mais? Flávia, distribuidora, ajuda, Flávia. Para curtas. Então o Cultural Play, a gente tem alguma coisa, mas financeiramente não se faz um volume ainda. O que a Camila respondeu aqui é um pouco... No curta, eu acho que deve ser assim para as meninas também, a carreira dele em festival seria a parte financeira que é possível. Não sei quem tem uma experiência. Posso falar um pouquinho do como foi com o Carne, né? Eu acho que a experiência dos festivais foi muito importante para essa repercussão do curta. E aí, a partir disso, vieram as oportunidades de venda, né? Então, existem plataformas de nicho, né? Às vezes educativas. Então, o curta está em algumas plataformas desse tipo acadêmicas, ele pode ser comprado. Uma das vendas mais importantes foi para The New York Times, tem uma plataforma para documentários. Então, eu me lembro que eles viram o filme num festival e entraram em contato conosco. Então, é um mercado que se alimenta, assim, né? Os festivais ajudam de alguma forma as plataformas. Eu acho que é muito difícil, sem a distribuição, conseguir isso, né? Aí o filme também está na Globoplay por um prêmio que a gente recebeu aqui no Kinofórum, que foi o prêmio do Canal Brasil, que é um prêmio de aquisição. Então, o filme está no Canal Brasil e agora também está na Globoplay. Expressive Play também é uma plataforma. Eu não sei, porque o Carne não está. Mas tem o Itaú, que é Itaú Play, que é o Itaú Paga. Enfim, acho que também tem plataforma, porque tem uma questão de territórios também, né? A gente assina contratos que às vezes impedem outras vendas em tal território. Então, isso limita muito esse alcance. Já é uma venda difícil e ainda existe essa questão de território, assim,
exclusividade, exatamente. E aí eu acho que dá uma limitada. Bom dia, eu sou a Flávia Rabaquim, trabalho com distribuição. Até a minha pergunta vai ser mais ou menos complementar a dela, tá? Bom, primeiro, parabéns pelos filmes, eu acompanho o trabalho de vocês, principalmente da Nara, da Adri, da Camila há um tempo. São lindos. Eu gostei muito da sua fala sobre a distribuição, colocando, Camila, realmente a importância que a distribuição fez toda a diferença fora, né? Foi no Canadá, se não me engano, você conseguiu a distribuição, e que deu o lucro além do que estava o valor de produção. Então, a minha pergunta é realmente isso. Como vocês já têm esse trabalho, já passaram pelo primeiro filme, passaram pelo processo de distribuição, pensando para os próximos filmes, os próximos trabalhos, né? Como que vocês veem a diferença ou como vocês planejam estrategicamente a distribuição para realmente mostrar que funciona e é fundamental você ter esse trabalho de distribuição desde o desenvolvimento do projeto e não só realmente nele finalizar e falar, tá, e agora o que eu faço com isso? Es una pregunta que constantemente hago con mi socia, que mi socia es la productora de cortometraje y ahora tenemos una empresa juntas, una productora. Y siempre decimos que uno llega tan cansado cuando termina, finaliza el filme, el cortometraje o largometraje, que ya no te da la energía para distribuir, ni siquiera para postular a los festivales, como ya quieres empezar otro proceso, ya nació este bebé, entonces como que ya es difícil. Y creemos que la conclusión que hemos, las dos, es que hay que contratar una distribuidora. O sea, como que es imposible para una productora hacer todos los cargos de la línea. Entonces, esa es como ha sido un poco la filosofía, pero es difícil encontrar distribuidoras en Latinoamérica. En Chile no hay fondos, o sea, hay fondos de distribución, pero son muy pequeñitos y son mucho más de largometrajes o de captura real, entonces cortometrajes queda ahí. Entonces, como que la esperanza es que te vaya bien en un festival y de repente ahí te captura un distribuidor. Pero en el caso de nuestro cortometraje lo entregamos a un distribuidor y todo cambió de que de repente aparecen unas plataformas que no sabíamos ni que existían. Entonces es impresionante, ellos son los expertos, tienen una cartera de cortos que se les hace mucho más fácil. Entonces también confiar quizás que alguien haga ese proceso. Y ellos toman un porcentaje, ni siquiera tenemos que pagarles, sino que sacan un porcentaje de lo que distribuyen. Entonces creo que esa es la mejor forma o la que nos ha funcionado a nosotros. En Colombia existe un premio que está relacionado con Proimágenes, que es como el instituto como oficial de cine en Colombia, es estatal. Y ese premio funciona con que seleccionan 5 cortometrajes como los mejores cortometrajes del año, de cualquier ficción, documental, experimental o animación. Y ellos no son los distribuidores, o sea, es un modelo extraño porque ellos pagan las inscripciones a muchos festivales, ellos ya tienen una ruta de festivales, pero trabajan con un modelo extraño. En nuestro caso, nosotros fuimos beneficiarias de ese premio y nuestro corto ahora se está moviendo gracias a los festivales donde nos han aceptado que han, pues, el instituto ha pagado la inscripción, pero sucede con animación que no saben muy bien cómo se distribuye la animación. Están muy acostumbrados al cine de ficción o cine documental, que no conocen muchos festivales especializados en animación, o un poco también hay un modelo de solamente los festivales clase A son los que vale la pena enviar, y de repente se espera todo el año del primer año del corto, se espera precisamente como teniendo la esperanza de que va a quedar en Locarno, va a quedar en Cannes.
Entonces se pasa todo el año y el corto está quieto, porque este modelo, que igual es una ayuda muy buena y para nosotros ha sido muy útil y nos ha permitido también conocer cómo funciona este modelo de distribución, igual uno se da cuenta que tienen que haber cosas muy específicas para cada tipo de cine, porque no se puede aplicar el mismo modelo para todos y siento que se tiene que buscar una estrategia de saber cómo, bueno, no pasó, el cortón no está como destinado a estos festivales clase A, pero hay que hacer muy fácil una nueva estrategia para empezarlos a mover en otras partes, que creo que una distribuidora ayuda mucho. En Colombia no hay distribuidoras grandes tampoco con muchos fondos, entonces también es como lo mismo, esperar o que en un festival gane algo para que una distribuidora lo coge, o también nuevamente autogestionar la distribución, también colectivos que les interese y como ver cómo se organiza desde ahí, pero creo que eso ha sido una enseñanza, como conocer ese mundo de la distribución para los próximos cortometrajes. É uma eterna venda, quer falar? É uma eterna venda, né? Você acho que negocia contigo mesmo ainda, né? Vou pôr isso para fora, e você vai vende para o parecerista, vende para uma produtora, vende para uma distribuição. E eu defendo... É uma arte essencialmente coletiva, animação, né? E às vezes eu sou uma hiperartista, fiz um roteiro maravilhoso, super delicado, animo, formo pessoas... E agora eu tenho que ser bom no marketing, agora eu tenho que ser bom na distribuição. Eu defendo cada um do seu quadrado, assim, eu acho que, né, cada um é bom numa coisa e tem vontade mesmo de uma coisa. Aí ainda lutar com fundos, distribuidoras que queiram pegar filmes independentes, é assim, algo que eu espero estar viva aí nesse mercado para ver, porque comercialmente o que eu vejo é o caminho comercial, desculpa, não é comercial, o caminho de festivais, né? Algum portal ou outro. Eu queria destacar o quanto é importante o papel dos festivais, né? Tivemos o exemplo, então, Camila teve aqui, ganhou o prêmio Aquisição, participou de um workshop. Eu acabei nem me apresentando, eu não tenho uma formação formal no cinema, e o quanto que no fórum que eu frequentei anos foi muito importante na minha formação de audiovisual. Eu não fiz nenhum curso com fiz desenho industrial, e o quanto eu só vi o que tinha na TV, era tudo muito comercial. Para mim, a animação era aquilo ponto. Cinema, para mim, era meio aquilo. Era o blockbuster americano, norte-americano. Até o primeiro festival significativo que me tirou o tampão da cabeça foi esse festival, nesta casa. Eu sou muito grata, e o quanto eles são importantes para nós, realizadores independentes. É o único lugar que a gente tem esse espaço, tem essa... não só o espaço, mas assim, nos dão valor, né, nos olham. Muito obrigada aqui no Fórum por isso. Então, tantos anos aí nesse trabalho coletivo maravilhoso que vocês fazem. Dá tempo para mais perguntas? Tinha mais gente que tinha levantado. Eu queria fazer uma pergunta mais em relação ao desenvolvimento, saindo um pouco da distribuição, porque eu trabalho com produção executiva, faço muito mapeamento, mas eu trabalho com a não animação. Eu sempre vejo botando muito a animação e a não animação no mesmo parâmetro, que era o que vocês estavam falando, que é o mesmo prazo. E quando eu vejo a questão dos itens, começa a pedir itens de animação muito mais extensos, e eu queria saber de vocês como que é essa reivindicação, porque querendo ou não, esses itens que pedem é um trabalho não remunerado, vocês estão fazendo antes de serem contempladas com os editais, os fundos. Queria saber se há um movimento de uma reivindicação para botar como se fosse o mesmo teto, para que, pelo menos, os itens que estejam pedindo antes sejam compatíveis com o trabalho não remunerado. Enfim, a gente sabe que nesse esquema de edital, quando está preparando, o trabalho remunerado é grande e é a expectativa de ser remunerado após o prêmio. Se tem alguma reivindicação nesse estilo. Eu vou responder brevemente. Eu sou atualmente presidente da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação. E sim, existe. Inclusive, para o PROAC agora, a gente fez comunicação anterior, disponibilizamos uma carta para quem quiser anexar junto,
Porque, por exemplo, na linha de desenvolvimento, eles pedem storyboard. Se eu nem tenho roteiro, como é que eu vou fazer o storyboard? É de um total desconhecimento. Na minha gestão, o que eu mais tentei negociar, até pelo tempo, o ideal, o sonho, é que tivéssemos linhas só pra gente. Só animação, só documentário, só live action, é tudo cinema, mas cada um tem a sua necessidade. Eu desisti desse caminhar, mas eu pedi pelo menos condições diferenciadas. Por exemplo, a SP Cine, na gestão da Viviane, abraçou, o qual a gente colocou 6 pareceristas de animação, indicados pela ABCA. E a gente teve cuidado, inclusive, de não, como era a SP Cine, não colocar ninguém do estado de São Paulo. Foi uma opção da ABCA, mas eles nos deixaram livre. PROAC, não tivemos nem resposta. A gente já teve uma interlocução muito boa com o PROAC, mas muda a gestão, muda tudo. Tem uma questão governamental aí, né? A gente está num governo pensante, mas a direita não perdeu. Então, aqui em São Paulo tem direito. Tem a questão que a Camila levantou. Geralmente, sempre as mesmas pessoas, as grandes empresas é que ganham os mesmos editais. Então, há um desconhecimento, sim, na questão de animação. Existe movimento, existe muita exceção de saco e, às vezes, existe um cansaço muito grande, né? Não dá só para uma associação, porque existem várias associações que falam sobre animação. A BCA é uma mais antiga, que tem 20 anos, mas a gente tem a associação patronal, a gente tem a associação de distribuidor, tem a APEC, de produtores executivos. É preciso de uma fala unissona, assim, de um cansaço mesmo, dessas reivindicações, mas aí é que a gente está nesse recorte aqui, porque tem também as reivindicações que são necessárias action, para os documentários, assim, eu acho que é o nosso papel social, né, de exigir. Eu, particularmente, cansei de falar com o Ming, com o Sávio, eles gostam da gente, tem pessoa legal lá dentro. Eu estou mais preocupada, por exemplo, hoje com questões patronais, estruturais de trabalho. Se meu animador perder um braço, como é que faz? Sabe? São outras questões, MEI, ME, então, uma luta não elimina a outra. Agora, a gente se sente pedindo, pelo amor de Deus, aos fundos, coisas que, né, o quanto é do nosso direito, assim, e nesse sentido, eu não conheço muito o mercado de curta norte-americano, confesso, pode ser que existam expoentes, assim como o que a gente destacou no início aqui da América Latina, sobre questões sociais e evoluções, ou coisas muito internas. Talvez deve ter. Mas o que eu posso dizer, a BCA tem uma aproximação agora muito grande, América do Sul, principalmente, a gente, assim, através até dos prêmios Quirinos, Ibermedia Next, e separado um pouco, todo mundo junto, mas separado, por questões. Então, faz grupos de estudos de produtores executivos, grupos de estudos de distribuidores, porque são dores diferentes, tudo para a mesma questão, mas são dores diferentes. Eu quero pegar para os meus criativos, para quanto tempo você precisa? Eu vou te garantir 2 anos aí de desenvolvimento, porque a gente tem um desenvolvimento na animação que não é necessariamente, que frase estranha, no live action, no documentário, no nosso assim, você não começa a produção, não existe, tem que nascer antes, a gente precisa do desenvolvimento. Não sei se alguém quer complementar. Buenas tardes. Eu não sei falar espanhol, então eu vou usar o Google Tradutor para fazer a pergunta, porque vai ser para as meninas que falam espanhol. Mi pregunta será para las chicas que hablan español. Me gustaría saber cómo siente el impacto de su trabajo en sus países. ¿Siente que son referentes de cómo su trabajo simboliza resistencia y esperanza para los demás? Bueno, en nuestro caso en particular, bueno, hablo yo en primera persona, creo que puntualmente con este corto que tenemos acá, el proceso apenas empieza, entonces sí veo que hay una semilla muy incipiente, un inicio de empezar a ver ciertas cosas que se van sembrando. Sin embargo, en una visión un poco más amplia de la animación,
creo que es notorio y podemos nosotras mismas reconocer que nuestro trabajo se nutre de lo que otras ya hicieron. Y es desde ahí desde donde hemos elegido trabajar, reconociendo que existe un camino que ha sido trabajado por otras animadoras, animadores en Colombia, que de un tiempo para acá han estado abriendo esos espacios, creando público también, porque la pregunta por el público es fundamental dentro de estas preguntas que nos hacemos sobre qué tan rentable es el corto, qué tan rentable es el corto de animación, pues también aparece la importancia de preguntarnos por, bueno, ¿y cómo vamos a generar un público también? Y yo creo que todas esas cosas están conectadas con que se siente que estamos como en un momento de efervescencia de la animación en Colombia. Gracias por preguntar en español. Hablas muy bien, pero no sabes que se parecen. Bueno, el cortometraje que estamos mostrando acá ya lleva 10 años, así que creo que puedo hacer una retrospectiva, que nunca lo pensé era mi proyecto de título de mi carrera, entonces tampoco lo pensé tanto, y ha sido muy grato descubrir cómo la gente se acerca y te pregunta cosas y pasa algo muy mágico que lograste conectar con personas que no conocías, y es muy emocionante vivirlo con un público, como sentarse con el público y que vean tu cortometraje y que se emocionen como tú te emocionas. Y ha pasado algo lindo que hasta Jonas como que lo dejamos ir y tiene vida propia, como que yo ya no le presto atención y aún así nos siguen llamando, como ahora. Me llamaron hace un mes y fue como, wow, después de 10 años este cortometraje se sigue moviendo, la gente quiere seguir viéndolo, y creo que ahí está, como en lograr esa conexión con el público, es muy lindo, en realidad. Oi, a minha pergunta é qual dica vocês dariam para quem está começando a animação, tanto em relação a se destacar e inserir nesse mercado? Coragem. Cara, assim, de volume, mercado comercial, sério. Nem todo trabalho tem esse fôlego que a Nara disse. Eu peguei uma pessoa que não era animadora, coloquei ela ali, a gente foi formando. Isso é bem raro. Tem uma vantagem agora da gente ter graduações, né? Isso já te ajuda. E o bom e velho network, assim, vai se embrenhando e começa, assim, se oferece, vai estudando, vai aprendendo, vai conhecendo pessoas. Acho que a Camila quer falar. Eu vou falar numa parte mais, uma opinião pessoal minha, assim, né? Eu acho que talvez o que você precisa ter para começar a animar, né? Não falando em mercado de trabalho, você já tem. Eu acho que você já pode começar a animar, né? Eu acho que animar é algo muito natural, né, do ser humano, assim. Eu acho que mesmo sem um curso é possível criar movimento com as coisas, né? Então eu por muito tempo durante a minha formação eu achei que eu não animava bem, ou não sabia animar, ou precisava alcançar algum nível para começar a animar ou ir atrás de oportunidades. Eu acho que isso é mentira. Isso não existe. Você pode começar hoje, assim, fazendo algo simples, né? Não tô falando de trabalhar, ganhar dinheiro nesse momento, mas eu acho que é natural nosso. Você tem vontade de animar, você pode começar aí. E aí depois acho que são consequências, né? Você vai ganhando confiança no seu trabalho. Eu acho que isso
E também acho que não existe animar errado, você não precisa alcançar alguma coisa para... É possível confiar em vocês. Aí eu não sei se você fala também só de animar ou também de realizar o filme animado, né? E aí na realização também acho que é importante a gente falar que a gente não necessariamente precisa saber animar para a gente dirigir um filme animado, tá? A gente pode separar e você pode convidar pessoas, né, que animem já, que se juntem a você. Por exemplo, o próprio de Estrelado, eu estava aprendendo a animar e eu chamei as pessoas que eu sabia que sabiam, né? E eu acho que o mais importante, se você vai, por exemplo, mandar para um edital, coisa assim, é você pensar bem no que é o principal da sua ideia, mesmo que seja, assim, um sentimento, mas que esse sentimento ele seja muito forte, assim. Porque isso, você vai ficar com esse filme algum tempo, a gente sabe que a animação não é rápida. Então, você tem que estar segura que isso daí vai te mover, por mais que se molde ao longo do tempo, mas a essência vai estar ali. Eu acho que é o mais importante para você conseguir fazer um filme do começo ao fim, enfrentar todos os desafios, aprender, juntar o dinheiro que precisa e tudo isso, assim. Porque a persistência na animação é realmente o principal. Maravilha. Bom, para quem ficou curioso, o curta da Camila passa hoje ainda no Centro Cultural São Paulo, às 5 da tarde. E o curta da Andréia e da Stephanie passa aqui nessa sala, não, na sala aqui do lado, na Grande Otelo, às 8, na sessão Latinos 2. Mas os filmes continuam passando, a gente está no primeiro domingo do festival, o festival termina no próximo domingo. Inclusive, eu lembro que os 3 programas da Mostra Animadoras passam aqui nessa sala no domingo que vem, na sequência. Então, se vocês quiserem passar um dia vendo animação, pode colar aqui no domingo, vai ser divertido. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês por terem vindo de várias partes, inclusive do continente, para essa conversa. E a vocês por terem ficado, terem vindo aqui no domingo às 11 da manhã, frio, mas eu achei que foi ótimo e muito obrigado.